Fala galera, bora lá, pós-jogo de Vasco da Gama 5, Internacional 1, vamos, vitória, pra finalmente nós tirar todos aqueles problemas que a gente estava de achar que podia cair, que nos últimos jogos o Vasco tava começando a ter uma sina da torcida achar que vai cair, mas conseguimos ganhar essa partida de hoje, foi importante para essa coisa que a torcida tava de ainda ser rebaixado acabar, foi importante na vitória de hoje. Mas tenho que pontuar uma situação antes de analisar o jogo hoje. Vou analisar o jogo, tudo que foi a partida, quem foi bem, quem foi mal. Mas primeiro preciso pontuar uma coisa muito importante, que é o seguinte. O time do Vasco hoje, você viu o time do Vasco como? Brigando, disputando, raça, na bola, dividida dentro, jogadores indo na dividida. E aí o seguinte... Vamos voltar antes desses jogos de derrota que o Vasco estava tendo. Como é que estava vindo a sequência do Vasco no campeonato? 4 vitórias seguidas, 11 jogos de vencibilidade. Se não me engano, era 10, 11 jogos. Com apenas uma derrota ali, foi o Palmeiras, que é normal perder Palmeiras. É um time que está vindo uma boa campanha ali, é um time brigando pro Brasileiro, pro Libertadores, então é normal. Então assim, o time vinha muito bem. E aí, do nada, o time do Vasco desmorona e perde 5 partidas seguidas. E aí você vai me dizer o seguinte, alguma coisa está acontecendo, não é normal perder 5 partidas seguidas assim e achar que tá tudo bem. O que aconteceu? Parabenizo o presidente e o vice-presidente da Força Jovem, que foi lá, cobrou o time, fez uma sessão de terapia com o elenco, cobrou o elenco, pediu pro elenco ter raça, ter vontade, ter gana. E o que acontece? O time faz 5-1. E aí eu tenho que pontuar algumas coisinhas antes de pontuar essa situação, que é o seguinte. Tinha muita fake news aí, rolando por aí, que já foi desmentida, que a mulher do Piton reclamou que o Vasco estava treinando muito, do Hugo Moura. Teve essa especulação de que eles estavam reclamando disso, que já foi desmentido, já foi cravado que não existiu. Já cravaram que isso não existiu. Não existiu nada disso nessa situação. E aí o seguinte... Quando a gente percebe que o elenco do Vasco, depois que a Força não foi lá, cobrou e o time voltou a ganhar, a gente percebe que era corpo mole. Porque a gente já viu que esse elenco, a gente já viu nos 4 jogos antes das 5 derrotas e no jogo de hoje que o time do Vasco sabe jogar. Então a gente viu que foi corpo mole do elenco, falta de vontade do elenco. Você pode até desse jogo aqui tirar o do São Paulo, que o time até jogou bem, fez um bom jogo contra o São Paulo, você pode dizer isso. Mas nos outros jogos, falta de vontade, corpo mole do time. Você vê o jogo do Bahia, a sacanagem que os jogadores do Vasco fizeram naquele jogo, a falta de vontade de vencer a partida, a falta de vontade de jogar, parecia que eles faziam de sacanagem, não estavam respeitando a instituição e o torcedor, fazendo de sacanagem, não querendo vencer a partida de sacanagem. Vocês viram que foi de sacanagem, vocês viram. E aí o seguinte, aí vem hoje e ganha de 5-1. Aí o que a torcida do Vasco pensa? O que a torcida do Vasco vai pensar depois de uma vitória de 5-1 hoje, do time nos últimos jogos, fazendo a palhaçada que tava fazendo? O que a torcida vai pensar? É o direito da torcida de pensar que foi de sacanagem, corpo mole. E não tinha motivo para isso, por quê? O time vinha de uma boa sequência, o 13º dos jogadores caíram foi adiantado, o presidente do clube foi lá e botou um gramado bom para os jogadores jogar. Então assim, parabéns, Pedrinho, você está fazendo a coisa certa, você fez a coisa certa, é o que tem que ser feito. Pagando os jogadores em dia, pagou até adiantado, bom demais, e ainda botou gramado para eles. E os jogadores, na corpo mole, assim, jogando de qualquer jeito, parecia que 2 mais 2 no Domador é 4, porque jogadores ali parecia que estavam numa rixa, um não entendia com o outro, era brigando com o técnico, não gostava do Diniz, que não estava gostando do que o Diniz estava fazendo ali de muito treino, o outro brigando com não sei quem. E aí parece que a Força Jovem teve que vir lá. E não foi uma briga, soco, nada não. Não foi nada desorganizado não. Pediram para entrar organizadamente, sem nenhum tipo de desordem. Foi ali tudo certinho, na parcimônia. Pediu para entrar direito, foi lá, teve a conversa, não xingou ninguém. Teve ali a conversa. Obviamente eles não vão chegar lá e vão passar a mãozinha na cabeça de ninguém não. Porque ali tá todo mundo estressado, que o time tá perdendo, e aí deixando todo mundo já meio estressado. Mas o ponto que eu queria situar é o seguinte: às vezes não dá certo a ida de um deles lá no clube, até porque time ruim, perder porque o time é ruim, como já teve muitos times do Vasco aí nos últimos 20 anos. Vamos falar assim, nos últimos 20 anos do Vasco,
teve ali um 2011, um 2017, um 2012 bom. Então, tipo assim, não posso dizer que foi 20 anos de sofrimento. Foi, na maior parte dos 20 anos, o Vasco teve sofrimento. Teve muito time ruim, muito time ruim. Posso citar aqui anos de times ruins do Vasco, que não são poucos. Perder quando o time é ruim, como eu acabei de dizer agora alguns times aí, é normal. Perder quando é ruim é normal. Agora, você saber que seu time estava perdendo nos últimos jogos por falta de vontade, porque os jogadores não queriam ganhar, porque os jogadores estavam de corpo mole. Mas não é corpo mole, meu salário está atrasado, não sei o que, beleza. E aí o jogador tem o direito de não querer produzir. Mas você recebendo salário em dia, o presidente botando ali um gramado bom para você jogar, você não vai jogar direito, você não vai jogar bem. Aí eu vou fazer aqui um rankzinho agora com vocês, de escala. Pra mim, o mais culpado é o elenco, obviamente é o elenco mais culpado, porque o Vasco deu tudo que o elenco precisa para poder jogar bem, que é salário em dia e gramado bom para jogar. O clima bom pro jogador fazer isso, é isso. Vou puxar um ponto aqui, que teve, não foi confirmado se realmente aconteceu. E se aconteceu, eu vou puxar um ponto aqui e eu concordo com o cara falou, que é o seguinte, Felipe Melo falou assim, na minha época de Fluminense, ele pontuou que um dia antes de jogar a final, que ele tinha que reverter o jogo contra o Flamengo no Carioca, o Fluminense, o que o Fernando Diniz fez com o Fluminense? Botou os caras pra correr, um dia anterior da final, batalhar, correr em campo, para os caras cansar mesmo, ficaram ali 2, 3 horas ali, rodando o campo ali, pra treinar pro time. No dia seguinte, o Fluminense fez o Flamengo, 4-1 e foram campeão. Os caras precisavam reverter o jogo, foi 2-0 a ida, fizeram 4-1 e foram campeão. Final da Libertadores, Fluminense, um dia antes, treinaram pra caraca. Na verdade, no próprio dia do jogo, eles fizeram um treino, 2 horas de treino, no próprio dia do jogo. O que aconteceu? Os caras jogaram o tempo normal, a prorrogação, teve ainda um a menos no expulsão e foram campeões. Então, assim, os caras reclamar de estar treinando, porra. Os caras estão reclamando. Os caras recebem 1,5 milhão ali, 1,5 milhão, 900 mil outro, 600 mil outro. Os caras recebem isso e não quer treinar. O que o Felipe Melo falou no Fluminense, eu com 41 anos. Fala dita pelo Felipe Melo, pode procurar aí. Com 41 anos, um dia antes de final, correndo o campo inteiro 3 horas seguidas. E na final a gente chegou lá e fomos campeões. Então, se o time quer ser campeão, o time quer ganhar as partidas, tem que treinar. O Diniz está certo na sua postura. O Diniz está certo na sua postura de querer cobrar vontade do jogador, querer que os caras treinem um dia antes, no dia mesmo. Por quê? Porque quanto mais treino você tem, melhor você tem o seu time e mais pronto para vencer uma partida você tem. Ou você acha que aquele treino lá no Fluminense, aquela 4-1 que o Fluminense fez no Flamengo, a vitória dos Libertadores foi por acaso? Eu já disse aqui agora. O jogador que participou daquele elenco contou que eles treinaram um dia antes e no dia e foram campeões. Então, assim, o Felipe Melo ficou revoltado para saber que os jogadores do Vasco não queriam treinar. Porque na época deles, eles treinaram e ele viu que treinar dá efeito, treinar funciona. Então, assim, toma vergonha na cara os jogadores do Vasco, ficar de corpo mole, não querer jogar, deixando o torcedor do Vasco com a cabeça. Você vê que a torcida do Vasco ficou com a cabeça já pensando, pô, vamos brigar por rebaixamento de novo, vamos brigar para não cair de novo, não sei o que, e os caras sabendo que a gente sem saber que eram os caras de falta de vontade, era corpo mole, de propósito. Porque se fosse um time ruim, por exemplo, eu vou dar exemplos aqui, o time de 2021, o time de 2015, de 2014, aquele time ruim que eu acho que teve, eu até entendo perder, é normal, o time é ruim, não tem o que fazer. Agora, o time que a gente sabe que o time é bom, não é um time brigar lá no topo da tabela não, mas é um time bom, que dá pra competir, é de estressante, mano, é de ficar revoltado e dar vontade de falar assim, não vou comemorar essa vitória hoje não, vou só, beleza, ganhou, bom, fez mais que obrigação, não vamos mais brigar pra não cair. Dá vontade de fazer isso, mano. Mas como ainda temos uma Copa do Brasil aqui que podemos ser campeão, eu vou apoiar até o final do Brasileiro, ver se o elenco toma vergonha na cara, faça uma boa partida com o Mirassol, depois com o Galo pode ser que o time já entre com o time reserva, já pensando em Copa do Brasil, pode ser que não entre o time titular. Mas com o Mirassol, que ainda eu acho que é o time titular, que joga um jogo bom, é São Januário ainda, faça uma boa partida, pra último contato com a torcida antes da semifinal do Brasil,
a torcida aí é animada pra semifinal, e é animada pra jogar aqueles jogos. Então, assim, vergonha na cara, torcedor. Vergonha na cara. Torcedor não, jogadores. Vergonha na cara, jogadores. Você está representando uma instituição gigantesca que é o Vasco da Gama, representando 20 milhões de torcedores. Então, assim, vergonha na cara. Porque não tem motivo de vocês estar fazendo o que estão fazendo. Não tem motivo de estar reclamando. Não tem motivo. Não tem motivo de estar de corpo mole. Salário em dia. Gramado bom que o Vasco trocou em tempo recorde para poder voltar a jogar de novo. Para voltar a jogar em São Januário já no jogo de hoje. E aí vocês me fazem uma patifaria dessa de ficar sabendo que vocês estavam jogando de sacanagem? Que palhaçada é essa? Respeita essa camisa aqui, ó. Instituição gigante. Respeitem. 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 Agora, como eu falei que ia fazer aquele rankzinho, eu vou fazer. O mais cobrado tem que ser os jogadores, pelo que eu acabei de situar, pontuar aqui agora. É os mais cobrados, está certo em cobrar, tem que ser os mais cobrados mesmo. Em segundo lugar, o mais cobrado. Em segundo lugar, ali, tem que ter uma cobrança, porque, por exemplo, o jogador tá nesse nível aqui, o segundo lugar tá para baixo, não tá tão assim não. Por quê? Porque a gente percebeu que o principal culpado era os jogadores. Por quê? O Diniz, a gente podia pontuar ali uns erros dele, como no jogo do São Paulo, substituição errada, não sei o quê. Tem que pontuar que ele teve algumas vezes, o time estava bem e a culpa foi dele por uma substituição errada aqui e ali. Mas no Diniz a gente nunca viu falta de comprometimento e a gente não vê no Diniz aquela falta de vontade. A gente vê sempre respeitando a camisa, sempre respeitando a instituição, sempre tentando melhor pro Vasco. Às vezes ele erra, óbvio, todo mundo vai errar, ele é ser humano erra. Então assim, não vai acertar 100%. Mas a gente deu pra perceber que nos últimos jogos a culpa não era do Diniz, a culpa era do elenco com a falta de vontade. E nem a direção, que a direção a gente viu, que tentou, que foi lá e, mesmo com o time na situação financeira que o time tá, conseguiu deixar o time com salário em dia, dando 13º adiantado, melhorou o gramado, mesmo sem ter dinheiro. Então assim, se tem alguém hoje que tem que ser bastante criticado, é o elenco, não a diretoria. Então, eu vou fazer o seguinte, não vou dar parabéns não, porque eu tô revoltado dos últimos jogos. Mas eu vou dizer, legal que esse elenco voltou esse elenco teve culhão, entendeu que aqui é Vasco, entendeu que aqui tem que se respeitar, e hoje chegou lá e mostrou, ó, vamos meter logo uma goleada, vamos mostrar que a gente está disposto a alguma coisa. Porque nos últimos jogos, depois do que a gente ficou sabendo da falta de vontade, era de revoltar o torcedor. Tomara que contra o Mirassol o time vença o jogo de novo, fazendo uma boa partida contra o Mirassol. Na verdade, vencer ou não, é a casa do jogo. O Mirassol é uma boa equipe, então assim, é uma partida difícil. Mas o que eu quero em campo é que, por exemplo, se for uma derrota para o Mirassol, 1-0, 2-1 para o Mirassol, que seja aquele jogo que a gente perceba que o time tentou, que o time brigou, mas aí o adversário foi melhor e venceu. Ou que vença o jogo mesmo, 3-0, 2-0, 1-0, e mostre que o time está com vontade. Porque temos o Central de Copa do Brasil na porta. Não é como se estivesse faltando 2, 3 meses, não. Já é o quê? Daqui a 2 semanas já é o primeiro jogo contra o Fluminense. E aí, vocês querem entrar de corpo mole ou vocês querem buscar esse título? Então, assim, tô revoltado com o elenco ainda, tô abalado com o que eu fiquei sabendo desse elenco. Então, assim, vamos tomar vergonha na cara, respeitar a camisa que estão usando. Isso aqui, ó, é pra poucos, tem que respeitar a camisa que estão vestindo, tem que jogar com honra, com raça. Eu quero ver no próximo jogo se o time vai entrar com a mesma disposição que entrou hoje. Tem que voltar a ter coisa na cara. Porque não tem que ficar organizado tendo que deslocar até a CT, ficar brigando com os jogadores ali. Obviamente foi de forma organizada, que eu parabenizo, foi uma boa ação da Força Jovem. Então assim, eles têm que ir lá todo jogo, não. Porque a gente não, aqui ninguém é babá de ninguém não, vai ficar mandando fazer coisa não. Aqui ninguém é pai e mãe que fica obrigando a fazer coisa não. A obrigação de vocês é estar recebendo o salário em dia e o presente vai tudo para você jogar num bom clima, é você estar em campo jogando bem. Porque não tem motivo de você fazer o que vocês fizeram não. Foi sem motivos. Muita gente falou que o motivo foi o Diniz estar treinando muito. E eu acabei de explicar o que o Felipe Melo falou. Que ele já treinou com o Diniz, o Felipe Melo ficou até revoltado com os jogadores de baixo pela postura que fizeram nesse jogo, nesses últimos jogos. Que é o quê? Respeite o técnico e a camisa, porque o Diniz, ele hoje deixou bem claro na coletiva. Ele sempre fez isso, de botar o time para treinar antes de jogos, como Libertadores. Ele mesmo falou que viu o que o Felipe Melo falou, e ele falou que é o estilo dele.
treinar bastante antes. Você vê, ele pontuou uma coisa que eu já vinha pontuando aqui e que funcionou. O que foi? Pega o Vasco antes dele chegar. O Coutinho não conseguia fazer 2, 3 jogos quase que inteiros. Ele tinha que sempre ser substituído no início do segundo tempo. Às vezes não jogava, machucado, lesão, vai para o departamento médico. Foi ele chegar, o que aconteceu? O Coutinho não vai mais. O Coutinho já tem o quê? Quase que 2, 3, 4 meses, 5 meses que não vai para um departamento médico. Consegue fazer quase que 90 minutos inteiros. Às vezes até faz 90 minutos inteiros de uma partida. Então, assim, o Diniz, ele tem a convicção dele de que treinar e treinar não é ruim. É até bom e benéfico pro clube. Como você pode ver o Fluminense de 23, que foi campeão carioca e Libertadores, fazendo isso, treinando até antes dos jogos, assim, um dia antes ou até horas antes. Então, assim, tome vergonha na cara, entenda, tem isso aqui, ó, mental, entenda onde vocês estão jogando, entenda que o Diniz está fazendo é pelo bem de vocês, pelo bem do clube, pelo bem de todos. Aceitem que tem que treinar, porque vocês recebem 1 milhão, 900 mil, 600 mil para isso, para treinar e jogar. Não é para ficar com essa corpo molice que vocês ficaram nos últimos 5 jogos, não. Hoje foi uma resposta para o torcedor entender e para todo mundo entender. Que vocês fizeram de sacanagem e agora a obrigação de vocês é mostrar que vocês estão dispostos a jogar bem e bem no Vasco. Vençam o Mirassol. Com o Galo eu já não vou botar muito nisso na conta, porque já pode ser um time mais misto, mais um time mais reservão para poder pensar em Copa do Brasil. Então, mas no Mirassol ainda não. Então no Mirassol eu quero que vocês já entrem com raça. Pode perder o jogo? Pode, mas que perca o jogo tentando ganhar o jogo, tentando buscar a vitória, tentando mostrando que vocês estão dispostos a vencer. Não quero aquele time que fica mordonhento, que nem vocês estavam nos últimos jogos, não. Quero time propositivo, buscando a vitória. Se por um acaso perder, que perca ganhando, jogando bem, que perca tentando. Porque o time tem que entrar com moral para a Copa do Brasil. Vocês viram o nosso rival lá, da semifinal do Brasil, o Fluminense. 6-0, o time jogando bem, direitinho, ganhando todos os jogos que tá fazendo agora, jogando bem, mostrando que tá disposto. Então a gente tem que tentar, nós também tem que entrar na Copa do Brasil da mesma forma. Mostrando que o time tá ganhando, jogando bem, disposto a buscar a final e ser campeão. Depois que acabar o ano, se vocês quiserem ir embora do Vasco, algum jogador aí falar que não quero com o Diniz mais não sei o que, aí pode ir embora. Aqui eu só quero no meu time no Vasco, aqui eu só quero um jogador que vai respeitar a instituição, que vai mostrar que tá disposto a tudo e que vai vencer os jogos. É isso que eu quero. É isso que eu quero aqui no Vasco. Eu quero no Vasco. Não quero jogador corpo mole mais no Vasco, não. Quero jogador com propósito. Então, assim, se vencer o Mirassol, ótimo. Volta a ter a boa sequência do time de novo. Volta a ter moral o time de novo. E aí a gente não entra mais na Copa do Brasil como azarão, como time fraco. A gente entra na Copa do Brasil já em busca de algo bom na Copa do Brasil. Já em busca de algo maior. Então, assim, eu acho que o Vasco tem que buscar essa Copa do Brasil. Porque se o Vasco entrar na Copa do Brasil como jogou hoje e nos 4 jogos anteriores às 5 derrotas, dá pra gente sonhar. Agora, se voltar a ser mordonice, esquece a Copa do Brasil. Então, assim, eu quero que esse time tenha cabeça, reflita sobre seus atos, seus comportamentos, entenda o que tem que ser feito, analise a entrevista coletiva do Diniz, que eu acabei de assistir agora há pouco. Eu vi que o Diniz, ele entendeu a situação, o Diniz sabe, porque o Diniz não tem culpa de nada do que estava acontecendo de corpo mole dos jogadores, porque o Diniz não é pai de ninguém, vai ficar mandando o jogador jogar, não. O Diniz, ele tá ali para treinar, para fazer o time, para ensinar o jogador o que tem que ser feito. Agora, se o jogador vai fazer ou não, aí é com eles, é com eles, é saber o que eles estão fazendo, a camisa que eles estão honrando, a torcida que eles estão ali jogando por eles. Tem que entender que eles ganham muito dinheiro, estão recebendo em dia, faz um terceiro adiantado, gramado trocado para poder ter um bom gramado para eles jogar, para eles fazendo essa mononice. Então, assim, hoje foi uma prova de que os jogadores estavam de sacanagem e que eu quero que hoje, a partir de hoje, essa palhaçada não volte a acontecer nunca mais. Não volte a acontecer nunca mais. A palhaçada de jogador sem vontade de jogar sem motivo algum. Então, assim, vou aqui dar minhas considerações finais.
sobre agora eu vou analisar um pouquinho assim, bem rápido o jogo, porque os jogadores hoje não mereceram. Hoje não, nos jogos não merecendo muito isso não, mas vamos lá. Thiago Mendes. Thiago Mendes não estreou pelo Vasco definitivamente hoje. Nos últimos jogos e nos últimos meses, ele veio pro Vasco cansado, sem vontade de jogar mais ou menos assim. Não é vontade de jogar que eu quero dizer, sem físico, sem porte físico para jogar, meio fora de ritmo, como pode dizer. Por quê? Um jogador que já não é mais um jovem garoto, já é jogador da geração mais que já está em fim de carreira, 33 anos, já está ali meio Coutinho, Tietê, Neymar, aquela geração já mais velha. E é normal que um cara que saiu da França e foi para um futebol que não tem um alto nível ali muito grande, que é o mundo árabe. Então, assim, é normal que ele tivesse uma dificuldade para se adaptar, tivesse uma demora mais para se adaptar às condições de jogo. Então, assim, bom que ele conseguiu ter uma boa sequência, né? Agora de treinos, conseguiu melhorar o seu físico, ainda não está no porte. Então, assim, ainda acho que é uma péssima contratação do Vasco para essa temporada. Acho que ano que vem pode ser uma boa reforço pro Vasco no ano que vem, quando tiver já melhor fisicamente, porque ele é um grande jogador. Você vê a jogada que ele teve no lance do terceiro gol do Vasco, aquele 3 dedos, você vê que ele tem qualidade. Então, assim, quando ele tiver uma pré-temporada, um tempo para ele conseguir voltar a ser o Thiago Mendes que ele foi no São Paulo e na França, ele vai ser um bom reforço e te garanto que pode ser até titular do Vasco na próxima temporada. Então, assim, foi bom que a gente conseguiu mais um jogador, mais um bom reforço para essa central da Copa do Brasil. Gostei. Barros e Ryan, é chovendo molhado. Desde que o Fernando Diniz chegou e o Vasco fez contratações, são os melhores jogadores do Vasco, na minha opinião. Estão jogando muita bola os dois. O Barros até na fase ruim vinha bem, assim, na medida do possível. Dava pra ver nele. O Ryan pode-se dizer, a revelação do Campeonato Brasileiro, grande jogador, brigador, joga muita bola. O Ryan tá começando a entender que ele é um grande jogador, que ele tem potencial, tá começando a entender, a maturar. A gente tá percebendo isso nele, isso é bom, importante para a evolução dele acontecer cada vez mais, porque quando o jogador ele percebe que ele é um grande jogador, é mais fácil de você maturar nele a qualidade que ele tem, maturar e melhorar cada vez mais. Andreas Gomes, uma baita contratação, uma excelente contratação. Hoje, no jogo de hoje, foi excelente. Eu dou nota 10 na partida dele de hoje, assim, no jogo dele de hoje. Foi lá na frente, fez gol, deu lance pra gol, voltou, marcou, brigou, e é isso que o Vasco precisa. E aí é o que eu digo, aquilo que eu estava entrando no tópico anterior, sobre a mordomice dos jogadores, hoje a gente percebeu que os jogadores estavam brigando muito. Então, assim, tô chateado. Esses jogadores só vão ter minha confiança no sentido de apoiar eles de novo, no sentido de não vir mais cobrar e coisa, se eles conseguirem trazer a Copa do Brasil no final do ano. Se eles trazem a Copa do Brasil, beleza, a gente volta a ter uma moral com eles, porque eles trouxeram o título depois de anos pro Vasco, então buscaram, beleza. Mas aí eu quero que eles tentem, quero que eles busquem, tentem e tragam o melhor que eles conseguirem pro Vasco da Gama nessa Copa do Brasil, porque só assim para eles a torcida ter 100% de apoio e moral com eles de novo. No mais é isso, galera. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like. Deixa aqui sua opinião sobre esses últimos acontecimentos aí que saíram aí de bastidores do Vasco e da partida de hoje aí, nos comentários aí. Deixa aí a sua opinião. Valeu, galera. Saudações vascaínas. Tamo junto.